Sabe, dá para ver que tem uma batalha espiritual no mundo inteiro. E para os crentes, a Bíblia diz: não desça ao Egito. Quando tinha uma fome, o que a Bíblia dizia? Não desça ao Egito. Lembra de Isaac? A Bíblia diz que nos dias dele teve uma fome e ele estava... De fato, eu vou te mostrar este verso agora mesmo, em Gênesis 26, verso 1, que diz: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, um lugar chamado Gerar. E por que a Bíblia diz que havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão? Eu acho interessante, porque não tem detalhe que não tem significado na Bíblia. E eu estava estudando isso, e eu sei que o mundo agora está caminhando, ou já está, na primeira parte desta fome. Uma recessão e até literalmente fome de comida. Certo? O mundo caminha para isso e nós vamos ver mais e mais, vindo agora neste ano novo. Amém? Mas estamos nos aproximando também naquilo que Deus quer que nós foquemos, que Ele vai fazer também neste novo ano. Eu acho que vai ser interessante, amém? Porque vai ser o ano do 2024. Amém? E eu fiquei então pensando e senti que eu estudei essa passagem por muito tempo, e você vai ver que eu já preguei muitas mensagens nisso aqui, por muitos anos, mas recentemente eu estava orando e senti o Senhor me tocar, e então me falar que esta fome é uma mensagem única. Sabia que cada história na Bíblia e tudo o que aconteceu, a Bíblia diz que tudo isso aconteceu como tipos. São tipos. Amém? Para nós estudarmos. 1 Coríntios 10, 11, eu creio, diz que tudo isso aconteceu para nós como tipos. E no grego, tupos. Então o que Isaac passou é um tipo, porque você é como Isaac. Você é filho de Deus. Se você é descendência de Abraão, então você é... Vamos ler isso. Gálatas capítulo 3, que diz: E se sois de Cristo? Você é de Cristo? Você pertence a Cristo? Então você é descendência de Abraão. E toda a promessa que Deus deu para Abraão e a sua descendência é sua. Você tem a bênção de Abraão sobre você. Amém? E Abraão foi abençoado, número 1, porque Deus o considerou justo aos seus olhos. Não importa o que ele fazia. Ele era justo aos olhos de Deus. Amém? A justiça que Deus tinha atribuído a Abraão. Então essa é a bênção número 1. E todos os benefícios que vieram com isso. Ele tinha uma esposa que na sua velhice, Deus a renovou, a sua mocidade para que ela concebesse. Deus então reverteu a sua menopausa. E não somente isso, mas olha, Deus mudou tanto a sua aparência que até mesmo um rei ímpio queria Sara. 2 reis diferentes a desejaram para o seu harém. E ela já tinha 90 anos de idade. Pense nisso. A bênção de Abraão. Amém? Abraão viveu até os seus 175 anos de idade. Quantos querem essa bênção de Abraão? Amém? E a Bíblia diz também, isso pode ofender algumas pessoas, certo? E está na Bíblia. Eu não sei como ficam ofendidos com o que está na Bíblia. Sabe, alguns não querem crer, e por isso esses crentes focam a sua vida em outras coisas e não nas bênçãos. Mas a Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. E a Bíblia diz muito rico, não rico, mas muito rico, e menciona gado, prata e ouro, para todos saberem que era físico. Amém? Olha, eu sou contra o materialismo. E a Bíblia é contra o materialismo. A Bíblia diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Está me ouvindo, igreja? Sabe, avareza quer dizer um desejo insaciável. Um desejo desordenado por dinheiro, por riquezas. Isso é mal. Porque isso é adquirido acumulando coisas para si mesmo. Acumula e não dá. Mas Deus quer o seu povo rico para poderem dar. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. E, olha, alguns não gostam disso. Certo, o fato de que Abraão era rico com gado, prata e eles não querem que falemos disso, mas eu acho que eu estou roubando de você se eu não falar de todas as partes das bênçãos. Amém? Não era só espiritual, mas essas áreas também. Amém? Você está me ouvindo? E Abraão tinha influência com até os seus inimigos. No final, seus inimigos foram a ele para terem paz. Amém? E Abraão passou por muita coisa.
por muitos problemas, mas a bênção de Abraão estava sobre ele. E por isso é chamada a bênção de Abraão. E hoje nós temos a bênção de Abraão. Amém? A Bíblia diz: se sois de Cristo, você pertence a Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a descendência de Abraão, a descendência imediata, na verdade, está falando de Cristo no final, a semente que veio de Abraão, que nos abençoa a todos nós, porque estamos em Cristo. Amém? Mas quando você pensa primeiramente na sua semente, aquela semente, é lógico, por Sara foi Isaac. Ok? E olhando para a história de Isaac, durante a fome, pense em si mesmo. Deus está falando de você e como vencer, e como ter a provisão, como, sabe, ter uma vida de vitória durante a fome. Eu perguntei ao Senhor o que essa fome tem a ver com a fome do nosso tempo, porque muitas fomes já aconteceram. E olha, sabe, de coração, podemos aplicar isso, lógico, porque aqui são princípios para a fome. Mas especificamente Deus oculta coisas na Bíblia que se encontram em nomes, na palavra no hebraico, e tem algo que o Senhor me mostrou que eu não tinha visto antes. Já preguei muito sobre isso. E é esta expressão, a primeira fome, a primeira fome. E a Bíblia diz: havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então o filho passou pela mesma, sabe, tipo de fome que havia na época de Abraão. O seu pai também passou por isso, mas o filho estava num lugar chamado Gerar. Diga Gerar. Ok. A expressão primeira fome no hebraico, primeiro é Rashom. Se o seu nome é Reishon, sabe, eu já preguei quando Jesus falou: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. A palavra ali é Rashom. O princípio, o primeiro, a escolha. O primeiro, seja no tempo, seja no ranking, seja na posição, em qualquer coisa, é a palavra Rashom. Diga Rashom. Reshon quer dizer primeiro. E se escreve assim, em hebraico, da direita para a esquerda: Resh, Aleph, Shin, Vav, Nun. Reshon. E aqui o R é R, certo? Aleph. Aleph é o A. Certo? Shin, Sh. Certo? As três primeiras letras mostra a etimologia, a raiz da palavra Rishon, ok? Se olhar a raiz, as três primeiras letras são Rosh. Por que isso é importante? Porque é numa época que a Rússia é prominente. A palavra Rosh é hebraico para a Rússia. A palavra Rosh, na verdade, é a cabeça, o chefe. Mas na Bíblia você vai ver que na distribuição de todas as tribos de pessoas no Gênesis, Rosh, Rússia, certo? E até hoje usam essa palavra na Rússia, Rus, Ruskin, Rus. E essa palavra Rus tem etimologia na palavra Rosh, no hebraico. Eu creio pessoalmente que hebraico é a língua original, certo? E depois as línguas foram confundidas, certo? E é lógico, Abraão falava, era o seu idioma na época, ela se perdeu para os outros povos, os gentios, cada um com a sua língua. E aqui temos uma palavra interessante, Rosh. As três primeiras letras de Rashon, o primeiro princípio é a palavra Rosh, que é, em hebraico, a cabeça, ou o princípio, ou o primeiro é a palavra Rashon. Essa é a ideia. Mas, de todas as nações do mundo, quando a Bíblia fala Rosh, as três primeiras letras é sempre Rússia. China é Sinim. E a Índia está na Bíblia. No livro de Esther, você encontra a Índia. Literalmente Índia, I-N-D-I-A. E essa história na Bíblia é tão linda porque ela nos fala que é uma história de como Deus amou o mundo, que Deus não estava disposto de somente contar o prejuízo e dizer: bem, o homem pecou, então acabou para o homem, e eu não posso ficar mais com ele e criar outro. Ele pode, porque antes do homem, Deus já tinha criado anjos. Amém. Deus criou os animais. Amém. O homem foi criado por último. Deus podia criar outros animais e até outras criaturas. E não conseguimos imaginar isso porque nos acostumamos com o homem. Pensamos que o homem sempre existiu, mas Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem. E o homem é a melhor das suas criações.
E Deus o fez por último, no sexto dia, e no sétimo dia Deus então descansou, não porque estava cansado, mas concluiu a obra. E nos primeiros 5 dias o homem não tinha sido criado, no começo, nem no segundo dia, nem no terceiro, porque o homem não podia receber a glória. Ele não fazia parte da criação. A parte do homem, escute, olha o amor de Deus, era desfrutar uma obra concluída. Então hoje, a salvação também é assim. Muitas pessoas tentam ganhar com a sua moral, com as suas boas obras, a salvação, o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que é uma forma de soberba, Deus chama de soberba, porque a obra já foi concluída com um grande preço. Lá na cruz, Deus colocou o seu filho. Amém? E ele morreu na cruz, conquistando a redenção eterna por nós. Levou os seus pecados e os meus no seu próprio corpo. Ele levou as nossas doenças. Amém? O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Certamente, não talvez, certamente ele levou as nossas doenças e as nossas dores. Amém? E na cruz ele se tornou maldição para sermos abençoados por Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Então nós vemos que a Rússia, até hoje em Israel, eles chamam a Rússia de Ros. E esta palavra Ros, vou mostrar para você esta palavra, porque aqueles que estudam profecia sobre o final dos tempos, mas escute isso bem, certo? Todas as profecias estão se cumprindo, igreja. Amém? E quando nós olhamos para a profecia, até no Antigo Testamento, a primeira profecia, quando Adão caiu, Deus falou para a serpente que a semente da mulher esmagaria sua cabeça e ele esmagaria o seu calcanhar. A mulher não tem semente? Então Deus já estava falando do nascimento virginal. Amém? Ele morreria na cruz, sim, ele seria esmagado na cruz, mas esmagou a cabeça da serpente. E ele foi crucificado no lugar chamado lugar da caveira. E lá Deus pegou os nossos pecados, os seus pecados e os meus, e os colocou nele. Não somente isso, mas você sabe qual é o maior problema de você e eu? Não é tanto nós cometendo pecados. Isso já é muito ruim, porque a consequência do pecado é finalmente a morte. Amém? Sempre tem essa consequência. Mas tem uma fábrica que produz o pecado, e este é o problema, você concorda? É aquilo que produz é a mente, é o coração, é a pessoa que produz o pecado. Estou certo? Estou certo, igreja? Mesmo depois de nascer de novo, você vê que, às vezes, você, na verdade, tem a carne. E a carne não é falando, então, do seu corpo físico, ok? Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus comprou o seu corpo, remiu o seu corpo. Amém? E, quando eu falo carne, é aquela parte sua que é o velho homem, certo? A natureza, que ainda ficou, depois que nasceu de novo, com os traços, com uma tendência e os desejos, a lascívia e tudo mais. Tudo isso na carne. Você não está na carne, a Bíblia diz. Você está no Espírito. Lembre-se sempre disso. A sua verdadeira identidade é que você foi criado em santidade e verdadeira justiça. Você é uma nova criatura em Cristo. Você está em Cristo. Posso ouvir um amém? Certo? E o que é estar em Cristo, pastor Prince? Quer dizer que um homem abriu mão de tudo por causa do pecado. Deus deu para ele tudo e ele abriu mão de tudo. Certo? Era um homem que estava no paraíso. Tudo que ele precisava ele tinha. Não tinha falta, não tinha doença, não tinha pobreza, nada disso, de escassez. Ok? Deus deu para ele tudo. E neste ambiente onde ele tinha tudo, ele traiu Deus. Ok? E obedeceu a Satanás em vez de Deus. Obedeceu aquele que é o significado do ódio em vez de obedecer aquele que a Bíblia diz que é amor. E como resultado, a consequência veio porque o pecado veio. Amém? O homem começou a envelhecer e adoecer, e essas doenças e enfermidades não são parte do plano de Deus para a sua família. Eu disse, isso não é plano de Deus para a sua família. Igreja, nós estamos no mundo decaído. Mas em breve Jesus vai voltar e consertar tudo isso. Amém? E olha, nós estamos em um mundo decaído, não é? E a morte então veio e finalmente a morte física. Mas a morte física também não é a final. Tem uma morte no lago de fogo, a Bíblia diz. E a Bíblia chama isso de segunda morte. Então você sabe bem lá no fundo que você é um ser espiritual. Você sente coisas que na verdade te mostram que você é mais do que um corpo. Não é como um animal que morre e acabou. Certo? Você é um espírito em um corpo.
Sim, você foi feito do pó da terra, e você sabe que Deus podia nos ter feito de outra maneira. A Bíblia diz que Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. Então, Deus o criou do pó da terra como um manequim, sem movimento, sem vida, até Deus soprar sobre o homem. Então, essa parte sua é o espírito, o homem interior, o espírito. Todos vocês têm um espírito, é o verdadeiro ser. Amém? Este espírito foi cortado de Deus quando Adão pecou. E quando Jesus entra na sua vida, glória a Deus, você nasce de novo. É isso, o seu espírito nasce de novo. E agora você nasce em verdadeira santidade e justiça. Por que verdadeira santidade? Porque tem muita santidade falsa. Muita santidade falsa. Mas, filho de Deus, quando você nasce de novo, você é criado uma nova criatura, criado em justiça e verdadeira santidade. Amém? E Deus não pode ver pecado em você, porque Ele vê o sangue de Jesus no Santo dos Santos. Jesus voltou para o Pai depois de levar os seus pecados na cruz. Amém? Fez isso perfeitamente e clamou: está consumado! Amém? E voltou para o Pai depois que ressuscitou dos mortos. E você deve entender isso. Mesmo Ele sendo Deus, 100% Deus, Ele morreu como homem. Ele veio como homem, morreu como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Está ouvindo? Foi um homem que abriu mão do mundo, abriu mão de tudo por uma maçã, ou qualquer fruta que você acredita. Ok? Abriu mão de tudo. Jesus veio num ambiente de deserto, tentado por Satanás, e derrotou Satanás. Amém? E você sabe que Adão estava cercado por tudo lindo e ainda perdeu. Mas olha, Jesus cercado pelo deserto e não tinha nada. Amém? Sem comida. E obedeceu. Amém? Que homem. Glória a Deus. Então ele veio como segundo Adão. Diga segundo Adão. E assim como você diz: pastor, olha, Adão pecou, mas o que isso tem a ver comigo? E você não pode falar isso. Eu sempre falo que, por exemplo, o meu avô, e essa é a minha própria história, ok? O meu avô salvou a minha mãe porque eles viviam perto da praia, em Passipândia, ok? Então, a casa do meu avô ficava às margens da água. E minha mãe tinha 3 anos de idade, estava brincando e caiu naquela água. E o meu avô, o senhor Sanition, uma coisa favorita dele era ensinar a dançar agogô. Muitos deles iam ali para que o meu avô ensinasse agogô. Ele era conhecido, sabe? Ok, então ela caiu naquela água e o mar estava agitado naquela época e alguém então gritou que ela estava na água e então o meu avô naquele dia estava se arrumando para ir para uma festa. Estava com um relógio, usando até uma gravata. E ele correu e pulou no mar. Ele sabia nadar muito bem. Salvou a minha mãe quando ela tinha 3 anos. Agora eu te pergunto, se a minha mãe morresse com 3 anos, eu estaria aqui? Então, querendo ou não, a sua vida está totalmente conectada com os seus pais. Ok? Está conectada. Não pode dizer, eles não têm nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Amém? E se voltar, você vai voltar até chegar em Adão. Porque Adão foi o representante da raça humana, entendeu? Ele abriu mão de tudo e trouxe para nós o pecado, trouxe também doenças, trouxe a pobreza e trouxe a depressão e tudo que você vê no mundo de hoje, que é ruim e tudo mais, ele trouxe com seu pecado. Amém? Não Deus. Você quer ver qual era o plano de Deus? Olhe para antes do homem cair, antes do pecado. Um paraíso. E depois você pode até também ir para o Apocalipse, quando o céu descer sobre a terra. Glória a Deus. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Amém? Não haverá mais lágrimas, nem doenças e nem morte, nenhum lamento e nenhum choro. Amém? Vamos viver para sempre jovens, para sempre fortes, para sempre com saúde. Amém? E para sempre é muito tempo. Quer ver o plano de Deus? O que está no seu coração, o que é da sua vontade? Não é nada disso aí. Ok? Mas isso aconteceu. E Adão era o representante da raça humana. Então Deus enviou o segundo Adão. Diga segundo Adão. Segundo Adão, certo? Agora Jesus é o representante desta nova raça humana. Amém? Então ele teve que vir como homem.
Por isso o diabo não queria que ele viesse, até quando ele nasceu em Belém, o rei daquela época, que nem era para ser o verdadeiro rei naquele trono, o rei Herodes mandou matar todos os meninos. Mas o Senhor livrou então o seu filho, amém, e o enviou ao Egito, e ele veio de volta do Egito, alguns creem na Alexandria, e ele então cresceu, amém. O propósito dele vir aqui na terra era para ser o representante, o novo representante da humanidade. Porque tudo aquilo que aconteceu com Adão, o representante, estava acontecendo com todos os homens que vieram dele. Portanto, os que nasceram de novo, tudo aquilo que Jesus conquistou, todas as vitórias que ele teve, também são suas. Se você é uma nova criatura, você está ouvindo? Então é com quem você se identifica. Com quem que você se identifica? E alguns perguntam, pastor, o que é isso, se identificar? Mas muitas vezes vivem dizendo, sabe, o meu pai, o meu avô tiveram problemas mentais, e na minha família tem muitos com problemas mentais, por isso eu também tenho. Você acabou de se identificar com o Adão errado. O seu Adão hoje é o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Se você o aceitou, por isso é necessário que você então creia nele, amém, para você fazer parte da nova raça humana. Amém. Você tem o Espírito Santo e você tem um homem, escute. Se eu posso falar assim, e olha a igreja, por favor, me entenda. É maravilhoso ver a divindade de Jesus e sim, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus o Pai e o Filho, ele é o Filho, e o Espírito Santo. Amém? É importante entender isso, ver a divindade, porque qualquer grupo, igreja, e qualquer grupo do cristianismo, entre aspas, certo? Que então, sabe, rejeita a divindade de Cristo, não é de Deus. Ok? Mas também não podemos ir para este outro extremo aqui e falar que Jesus era um tipo de super-humano, certo? E pensar assim, não, ele era um ser humano como todos nós. Era um homem comum. Por isso ele veio, que ele teve que nascer, ele teve que aprender. A Bíblia diz que ele teve que aprender obediência. Cresceu como qualquer humano. Cresceu no seu entendimento também. Não era assim ele no ventre de Maria falando, eu já sei de tudo. Eu conheço tudo sobre esse ventre. Você acha que ele sabia de tudo? Eu sei como funciona todo este processo. Olha, ele também teve que crescer como qualquer criança. E teve um dia, é lógico, quando criança ou quando crescia, ele percebeu que ele era o Filho de Deus. E veio com um propósito. E é por isso que com 12 anos, ele falou para os pais, não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Ali ele já sabia. Certo? Então, olha, rapidamente. O propósito era morrer na cruz. Por que morrer na cruz? Porque a alma que pecar morrerá. E para Deus, Deus não ia permitir, sabe, por causa da sua santidade e justiça, não podia permitir injustiça, amém, iniquidade e pecado entrar no céu. Amém? E você também concorda, você não gostaria de viver num país, e é por isso que muitos gostam de viver em Singapura, porque nós somos um país que obedece à lei. Amém? Tem justiça, tem equidade. Amém? Se alguém te rouba ou te faz algo errado, amém? Alguém faz alguma coisa louca com o seu filho ou sua filha, ou a sua esposa, você quer justiça? Neste país, ou gostaria de um país sem polícia, sem nada, e todo mundo fazendo o que acha certo aos seus olhos? E é o que o mundo quer, é lógico que não. E a justiça é importante. E de onde vem finalmente a justiça? Quem decide o que é justo e o que não é? Finalmente você vai até os princípios cristãos judeus, que vieram de Deus. A justiça de Deus. Sem essa justiça, todas as nações do mundo que são civilizadas hoje são baseadas nesses princípios cristãos judeus de leis. Amém? Isso traz prosperidade para a nação. Ok. Olha, queremos a justiça, mas se Deus só tem justiça e ele falasse, eu não posso permitir que ninguém que tenha pecado e quem não tem pecado, todos nós pecamos e não entraríamos no céu e ele exterminaria toda a raça humana e não perderia nada. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? E se Deus é amor, e fosse só amor, ele poderia falar, está tudo bem, todo mundo erra mesmo. Vamos colocar tudo debaixo do tapete, como alguns aqui fazem, quando limpam uma casa, e depois no final de semana pega e limpa.
certo? Deus não faz isso. Deus fez tudo com justiça. Ele fez tudo com justiça, aceitando o homem pecador em justiça. E melhor ainda, ele recebeu o pecador e tem que receber o pecador para que os seus atributos sejam glorificados. E não serão glorificados se não te recebe. Então, como ele fez isso? Com a cruz. A cruz de Jesus Cristo, o sangue que ele derramou, sangue inocente, o sangue real, o sangue santo que ele derramou na cruz. O único que nunca pecou, nele não havia pecado, ele não conheceu o pecado, não cometeu o pecado. Ele foi a oferta perfeita. Amém? Lá na cruz. Amém? Mas se ofereceu como um homem, um sacrifício. Glória a Deus. Ele tomou o seu lugar, para você tomar o lugar dele. Você está tomando o seu lugar? Amém? Ele tomou o seu lugar de maldição para você tomar o lugar dele de bênção. Pastor Prince, acho que você se esqueceu. Você não está falando de Gênesis 26. Confia. Certo? Tem uma razão por que o Espírito Santo está falando tudo isso. Amém? Não me esqueci de Gênesis 26, verso 1. Amém? Não me esqueci da Rússia. Só estou te mostrando que tudo isso você tem que entender, porque é a primeira parte, senão você vai ter só o método e falar, eu sei o que fazer durante a fome. Mas este não é o ensinamento. Tem que ter o evangelho nele. Então, quando Jesus na cruz clamou, está consumado, o que é consumado? Sim, a antiga aliança, baseada na sua obediência, e ninguém podia, então, viver naquela aliança da lei. Ninguém pode cumprir a lei. Quem fala que não pode cumprir a lei, verdadeiramente a entendeu. A lei é perfeita. Não é só na aparência, mas também no pensamento. Você pode cumprir na aparência, quando todos veem, mas você é diferente no pensamento e no comportamento quando ninguém está vendo. Isso não tem nada a ver com a lei. Então ninguém pode cumprir a lei, admita. Porque pela lei, nenhuma carne será justificada, a Bíblia diz. E Deus sabia que ninguém podia viver pela lei. Deus mandou o seu Filho para estabelecer a graça. E quando Cristo morreu na cruz e disse está consumado, foi o seguinte, a lei foi cumprida. Jesus não acabou com a lei, quebrando ou destruindo a lei por nós. Ele disse, eu não vim para destruir a lei. Eu não vim destruí-la, mas cumpri-la. Ela foi cumprida? Sim. Onde? Lá na cruz. Toda a sua iniquidade e transgressão, todo o seu pecado e tudo mais, foi levado por Jesus na cruz, ele pagou o preço e a lei ficou satisfeita. E se a lei exigisse justiça ou pagamento da sua parte hoje, senão ela te amaldiçoa ou te pune, será injusto. E a lei foi magnificada. Tem essa frase, a lei foi magnificada, e isso por causa da cruz. A lei foi magnificada. Jesus disse, a tua lei está no meu coração. Amém? Por isso a Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos lá dentro. Só ele pôde cumpri-la. E a cumpriu na cruz por todos nós. Não estamos sob a lei, estamos sob a graça. O que é a graça? A graça, se fosse na antiga aliança, tinha um se. Se obedecer, eu te abençoo. Se desobedecer, eu te amaldiçoo. Certo? Mas na nova aliança não tem se. Deus diz, eu serei isso para você, então você será. Eu serei seu Deus e você será o meu povo. Amém. Uma vez Deus escondeu o seu rosto de Israel. Naquele período de Lo-Ami, não são mais o meu povo, Lo-Ruama, não mais misericórdia. Mas Deus disse, por Cristo, vocês agora são o meu povo. Obtiveram misericórdia. Posso ouvir um amém? Então, olha, nós temos uma linda figura do segundo homem. Amém? E este homem, quando ressuscitou dos mortos, e entenda isso, ele morreu na cruz como homem, certo? E ressuscitou dos mortos como homem. E olha, quando morreu na cruz, não só levou os nossos pecados, levou também a nós. Fomos crucificados com ele. Aquela parte sua, do homem velho que ama pecar, foi crucificada também na cruz. Está consumado, sabendo disso, Romanos 6,6. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja aniquilado, eliminado, ineficaz. Então hoje, o cristão ainda tem isso, certo? O maior problema, diga amém se você concorda, o maior problema não é o pecado que você comete, é mais este desejo pela lascívia,
este mau comportamento e às vezes pensa, eu saí da igreja, estava tão bem, mas agora não estou mais. Porque de repente você fala algo que não deveria, fica irado. É esse desejo que está lá dentro, certo? Este é o seu problema? Se não é o seu problema, eu acho que você nasceu de novo. Amém? Porque só o crente que não gosta disso. Certo? Todo mundo diz, eu não sinto nada, é tudo mesmo. Eu nem sei quem sou. Certo? Mas você sabe, este não é você e você não gosta disso. E o pior, isto se manifesta naquele momento mais íntimo quando você está em oração. Não é? E pensa, como eu pensei isso? Filho de Deus, isso é verdade? Vamos encorajar uns aos outros. Você também passa por isso? Amém? E se manifesta até no sono. E isso é muito ruim. Certo? Você se levanta e diz, como eu pensei isso, como sonhei isso. Pensamento de blasfêmia, algo assim. E você fica até mesmo chocado. E pode ser um espírito maligno, certo? Te atacando com esses pensamentos, ainda do lado de fora. Mas se está por dentro é a sua carne. Essa parte que não é você. Deus nunca te vê na sua carne. Escreva em algum lugar, Deus não te vê na carne, mas te vê no Espírito. Romanos 8 nos fala, você não está mais na carne. Porque se Cristo está em você, certo, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Amém? E a Bíblia diz, você não está mais na carne, mas no Espírito. Romanos 8. Você não está mais na carne, mas no Espírito. E o que é isso? Tudo que veio do segundo Adão agora é seu. Qual ele é, assim sou eu neste mundo. Não qual ele era já seria bom demais quando Jesus estava aqui na terra. Se eu fosse como ele era, já seria bom demais, mas não. Deus está falando do Cristo que foi entronizado à sua direita agora no céu. Qual ele é, assim somos nós neste mundo. Está me ouvindo? Olha, o seu pensamento foi elevado. Esse é o tipo de pensamento que é pensamento santo. Pensamento alinhado com o Novo Testamento. Pensamento alinhado com o que Deus deseja. Porque Deus pensa assim, Deus não pensa em você como se estivesse lá embaixo. Deus pensa em você à sua direita, em Cristo. É como os olhos de Deus. Quando Deus vê o sangue, Deus não pode ver pecado. Se hoje no céu, você sabia que o sangue de Jesus foi espargido no céu? Em Hebreus diz que Jesus entrou ali com seu sangue. Agora escute, ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte como homem. A obra foi concluída e a morte não tem mais poder. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia como homem. Agora escute isso. E Deus o levou até o céu, no seu corpo, com este novo corpo que nunca envelhece, não adoece, não morre. Amém? Ele subiu para o céu e foi glorificado. O Pai deu as boas-vindas, ele se assentou, e a Bíblia diz em Hebreus que a razão pela qual ele se assentou não foi porque ele é Deus, ele sempre foi Deus. A Bíblia diz, tendo purificado os nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Por isso, em Hebreus 10 diz, sabe, que uma vez que ele purificou os nossos pecados, pelo seu corpo fomos santificados, uma vez por todas. Amém? E ofereceu um sacrifício pelos pecados para sempre, tendo oferecido um sacrifício, diga um sacrifício, pelos pecados para sempre, se assentou. Se assentou. À mão direita. O mesmo que o capítulo 1 de Hebreus. Amém? Tendo purificado os pecados, se assentou. Agora escute. A mesma pessoa que levou todos os pecados de toda a história da humanidade, porque nunca teve uma pessoa que levou mais pecados, porque nenhuma pessoa levou os pecados, não é? Mas se você falar de toda a impureza, toda a sujeira, a pessoa que levou esses pecados no seu corpo, amém? Na cruz foi Jesus Cristo. O fato de que ele pode, agora na ressurreição, andar no céu pelo seu sangue, e o Pai o glorifica e diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer o quê? Onde estão os pecados? O pecado que ele levou sobre si na cruz. Onde estão eles? De quem eram eles? Aqueles pecados. De quem eram os pecados? Ei, fala comigo, igreja, por favor. Fala comigo, vai. De quem eram aqueles pecados? E onde eles estão agora, quando ele se assentou à direita de Deus Pai? E o Pai diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei.
Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo purificado os pecados, se assentou. Purificou, limpou os nossos pecados. E, como sabemos, ele se assentou à direita de Deus Pai. Amém. E o que o diabo gosta de fazer é que você fique sempre olhando para você, aqui na terra e na carne. E ele sabe que vai ser ruim se você fizer isso porque nós achamos até que estamos melhorando. E crescimento espiritual não é, sabe, pelos seus esforços. Não estou pensando mais aquilo, não estou falando mais aquilo. Não fico mais irado. Não estou comendo demais. Quem é de Singapura sabe o que eu estou falando. Não somos mais glutões. E isso é um pecado, sabia? Eu não vou continuar falando sobre isso, eu vou ter misericórdia de vocês. Mas muitas pessoas condenam os pecados, sabe? Ficam escolhendo os pecados quando querem condenar alguém, sabe? E falam, que coisa terrível aquela pessoa fez, mas ficam comendo muito. Amém? Posso continuar? Ok. Ele levou todos os pecados, até glutonaria. Cristo. Amém? Olha, pastor, o senhor não falou do problema ou como vencer o pecado, mas escute isso primeiro, é a melhor forma de lidar com o pecado. Uma forma mais profunda de lidar, certo? Mas antes disso, eu quero que você entenda algo. Onde está Jesus, à direita de Deus Pai? Então pense nisso, antes de se assentar à direita de Deus Pai, alguns dias antes, ele carregou os pecados. Lá na cruz? Hoje, onde estão os pecados? Sumiram. Por isso ele pôde entrar. Escute. Tenha a mesma mentalidade. Onde há remissão ou perdão dos pecados, os pecados são eliminados. Pelo seu sangue, temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Na verdade, escute isso. Não é nem tanto que ele está falando para os hebreus o seguinte: entrem, porque nós já entramos lá. Porque somos chamados o corpo de Cristo. Onde está o corpo de Cristo hoje? À direita de Deus Pai, no centro do universo. Somos o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. É por isso. E você pensa, isso é muito de metáfora, sabe? Isso tudo é místico, sabe? Para Deus é realidade. O que você experimenta todo dia é mais uma metáfora, na verdade. Esta é a realidade. Olha, se Deus, porque o sangue de Jesus foi aspergido no Santo dos Santos. Eu já falei isso. E a Bíblia diz que foi com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e touros, como eles faziam no Antigo Testamento. Por isso, eles tinham que aplicar o sangue de novo e outra vez, porque a obra deles nunca era concluída. Não era o suficiente. O sangue de bodes e touros não purifica os pecados. Mas ele entrou uma vez com o seu sangue, tendo obtido redenção eterna. Viu a palavra eterna? Eterna redenção. Ok? O sangue ainda está lá? Então você foi aperfeiçoado. E aperfeiçoado sem parar. O sangue está lá? Você se tornou justo. E é justo aos olhos de Deus para sempre. Se pudesse remover o sangue, e Deus olha para o sangue, ele não olha para o homem. Escute isso, ele não olha para o homem. Estou falando de crentes, ok? Não para o pecado. Deus olha para o sangue. Se fosse possível, e não é possível, Deus tirar os olhos daquele sangue e olhar para o pecado, Deus agora estaria negando, removendo o sangue de Jesus. E Deus não faz isso. Por isso a Bíblia diz: bendito é o homem a quem Deus não atribui pecados. Por quê? Porque já foi atribuído na cruz. Por isso a Bíblia diz que a nova aliança é baseada nessa cláusula. E o Espírito Santo foi enviado, em Hebreus 10 nos fala, para testificar isso. E não ouvimos esse testemunho. O testemunho é: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Não me lembrarei nunca mais. Nunca mais. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus se lembrava do pecado, porque isso está na lei. Se é baseado na sua responsabilidade, já era para nós.
Deus se lembraria. Mas se é baseado em Jesus e no que ele fez, Deus não se lembra mais dos pecados. Certo? Nunca mais é. Ele se lembrava do pecado antes da cruz de Cristo. Mas ele puniu os nossos pecados no corpo de Jesus Cristo. Se isso não é amor, me fala o que é. Então hoje, quando um pecador clama a Deus, certo? E aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus o recebe, escute, não por misericórdia. A Bíblia diz que todos os atributos divinos e santos que só Deus tem, são todos glorificados quando ele aceita o pecador. Por isso falamos que Deus é justo em tornar o pecador justo. Porque o sangue foi derramado e o sangue de Jesus Cristo satisfez toda a exigência de Deus, de justiça e santidade de nós. O sangue satisfez. Você entendeu isso? E hoje o desafio é, em vez de nos identificarmos com o segundo Adão, o novo representante da raça humana, qual ele é, assim somos nós neste mundo, e temos testemunhos e testemunhos de pessoas que quando eles ouvem aquilo que eu já falei antes, qual ele é, sou eu neste mundo, Jesus tem essa doença, Jesus tem aquela doença agora, não. Qual ele é, sou eu neste mundo. Olha, e você diz, no natural eu vejo no raio-x, eu vejo na tomografia, e também no natural o exame de sangue mostrou isso, mas tudo isso é da carne, isso é físico. Para nós, físico é real, e o espiritual não é real. Para Deus, é um espírito que gerou. Foi um espírito, Deus é espírito, que gerou material. E se você vê algo, a Bíblia diz que é temporal. É verdade. Essa cadeira aí, volta 50 anos, não vai estar desse jeito. E um dia ela vai acabar. Amém? Se você vê, é temporal. E aquilo que não se vê é eterno. Quem você é em Cristo. E este corpo, certo? Essa carne, ainda bem, é temporal. Quando Jesus voltar, imediatamente, você não vai ver, nem eu vou ver, mas puf, vamos ter um corpo novo. E todo traço de doença e enfermidade, tudo vai acabar. Nós vamos ficar parecidos com o pastor Lawrence. Quase. Não, o pastor Lawrence vai se alegrar quando receber um corpo novo. Amém? Enquanto isso, ele sabe que ele é o centro das atenções, não é? Nosso nível é tão baixo que só alcançamos o pastor Lawrence. Mas o corpo glorificado vai ser incrível. Amém? E nos identificamos com o Senhor Jesus. E a única parte que não foi remida, mas vai ser, é pela fé. A Bíblia fala da fé. Alguém diz, a fé não é real, sabe? Não, a fé é mais real do que as coisas físicas. A fé é a certeza do que não se vê. E até agora mesmo, na ciência, tem muitas coisas materiais que já provaram, que vieram, como gases e coisas nebulosas, sabe, no ar, e essas coisas que não podemos ver com os nossos olhos. Você não consegue ver, se for pelos olhos, você diz, se não ver, não acredito, você está limitado. Isso é primitivo, porque não pensamos mais assim, porque muitas coisas são invisíveis. Certo? Além deste, tem um mundo espiritual, um mundo real. E quando Deus olha para você, Ele te vê sem o pecado. Escute isso, eu falei que quando Deus te vê, não quer dizer que você não sofre com o pecado hoje, aqui na terra como um crente, e vou falar dessa maneira. Deus olha e não vê pecado em você, porque Ele olha para o sangue. Ele olha para você hoje. Amém? E se falarmos que não temos pecado, nós mentimos. Ainda temos pecado, mas não é atribuído a nós. Mas agora, olha isso. Essa parte que gosta de pecar, acabou lá na cruz. É onde a fé deve operar. No momento que começa, a Bíblia diz, considerai-vos mortos. A parte que gosta de pecar, considera morta, acabou lá na cruz. Sabendo isso, Romanos 6,6, o velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Já acabou. Eu não me esqueci de Gênesis 26. E a fome. Eu só quero aumentar o seu apetite. Isso porque muitos crentes sabem da Rússia e Ezequiel 38, que fala da guerra, que a Rússia vai descer. E eu vou falar
no final um pouco sobre isso. Depois falamos mais disso, ok? Nas próximas semanas. Isso é para aumentar o seu apetite, ok? Porque tem muitas coisas boas por aí. Mas vamos devagar. Não vamos correr. Deus está preparando o seu povo para essa fome. Ok? Mas quer que estejamos estabelecidos. Na verdade, que é vital para nós aprendermos. Amém? Então olha isso, certo? Aquela parte que gosta de pecar ainda se levanta, sabe, depois que você se converte, não é verdade? Até depois de se tornar um líder, até depois de se tornar um diácono. Se sente como um diabo. E você diz, como eu pude pensar uma coisa assim? E até mesmo depois de se tornar um pastor. Muito mal, pastor Lawrence. Falamos de gente bonita, ele diz amém. Sabe? Mas agora ele não falou amém. Diga. Então... essa parte que se levanta. O que Deus fala disso? Está morta. Mas Deus está tão vivo, eu sinto. Está morta. E você diz, como pode? Está morta, eu sinto isso. Mas Deus diz para mim, está morta. Aos olhos de Deus, ela morreu na cruz. Agora você assume essa posição. Ou seja, escute. Quando ela se levantar, diga, está morta. Nos meus sentimentos está viva. Pela fé, está morta. Mas se você toma providência contra, até orar contra, e você diz, pastor, orar é muito bom. Escute isso. É ruim se for baseada na descrença e não na revelação. Porque anula a revelação. Tem um tempo, sabe, como Moisés na frente do Mar Vermelho. Ele orou e Deus disse, por que clamas? Por que oras? Por que você está clamando? Diga ao povo que marche, tem uma hora de orar e tem uma hora de marchar. Tem a hora de declarar. Você não deve orar por algo que já foi conquistado. Não ore para derrotar um inimigo que já foi derrotado. A sua oração se torna o quê? Não muito inteligente. Amém? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele não testifica com uma oração mentirosa. Você pode não mentir por querer, certo? Mas está mentindo. Porque não está baseado na verdade de Deus. Se você age como se estivesse na carne, você vai ter resultado que não é divino. Por quê? Bom resultado, por quê? Porque você está anulando a palavra de Deus. E, pior ainda, está anulando a obra de Cristo. Porque aquele homem morreu. O que você pensou contra mim agora? Morreu. Amém? A sua resposta deve ser, morreu, sabe? Esse não sou eu. Parece que está vivo, mas está morto. Está morto, sabe? Aquele mesmo sentimento quando você faz um cruzeiro, sabe, para algum lugar, seja por 7 horas ou até um dia inteiro, uma noite, e você pisa naquela rampa, sabe, do barco, e depois de 1 hora você ainda sente o balanço do barco, mesmo já estando na terra. Aquilo não é real. Você não está mais no barco, não está mais na carne. É um sentimento mentiroso. E o pior é que você ora, não, isso está se levantando, eu não quero pecar, eu repreendo. Quanto mais pensa que está vivo, você está crendo numa mentira, por isso cai. Então, na verdade, aquela parte que gosta de pecar já morreu. Isso te ajuda? Quando tomar Santa Ceia e tiver pensamentos ruins, você diz, já morreu, isso não sou eu. Ah, irmão, o diabo quer que você diga, não é verdade, eu é que pensei. E você deve entender que é o diabo, não é só sua carne. O diabo faz isso. Não dá para impedir os passos de voarem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles construam um ninho. E diz, pastor Prince, sim, pode orar por mim? Sim. Este pássaro pousou na minha cabeça cerca de 3 semanas atrás. Uau, é verdade? Eu achei que era um chapéu diferente. Não, sabe, é um ninho. E eu acho que já botou 2 ovos. E que oração você quer? Pode orar para o pássaro ir embora? Olha, primeiramente,
Não dá para impedir um pássaro de voar sobre você, mas pode impedi-lo de fazer um ninho. Certo? E o que é isso? Você não pode impedir os pensamentos, sejam da carne ou sejam, sabe, do inimigo, do poder das trevas, mas não precisa mantê-los. Mas ficamos chocados até com os pensamentos, enquanto oramos com pensamentos de blasfêmia. Um pensamento profano. Isso não é você. Não é você. O diabo diz, é você. Não é você. Você não está na carne, mas no espírito. Identifique-se com o verdadeiro ser como Deus identifica. E quando Jesus, que representava você e eu, lembre-se disso, na cruz, ele estava lá, como você e eu, ok? O nosso substituto, ele foi lá por nós, ok? Ok? Então, quando Deus o ressuscitou, ressuscitou como se fosse nós. Certo? Fomos crucificados na cruz, com ele. Lembra disso? Porque quando ele morreu, morreu como nós. Como o primeiro Adão que também nos representava. Tudo que ele conquistasse ou perdesse seria nossa herança. E agora, Jesus está no Santo dos Santos, o Santíssimo, à direita de Deus Pai, e você e eu. Lá também. Escute, não tem nada disso de adorador ausente. Quando adoramos, já estamos lá com Ele. Na verdade, já estamos no Santo dos Santos. Isso é algo que até Arão, o sumo sacerdote de Israel, nunca teve esse privilégio. Ele só entrava no dia da expiação, uma vez por ano. Ele só entrava no Santíssimo uma vez por ano. Mas nós estamos lá para sempre. E a Bíblia diz hoje, você pode falar, bem, eu já ouvi falar daqueles que entravam no Santo dos Santos com pecado, sem se preparar. Isso mostra que a nossa mentalidade, sabe, mas deixe-me terminar. E eles morrem. Morrem por causa do pecado, por causa de algo que não fizeram, algo assim. E se entrassem com pecado no Santo dos Santos, bem, morriam. Isso acontece quando você fica no Antigo Testamento pensando nisso em vez de pensar naquilo que Jesus fez. Escute. Hoje há um novo e vivo caminho. Se lembra de Hebreus 10? Eu posso falar muito mais coisas, mas eu estou falando no Espírito. Certo? Estude a Bíblia depois. Em casa não estuda, aqui quer estudar. Quem falou isso? A Bíblia diz, tendo, pois, ousadia, no verso anterior diz, onde há remissão dos pecados, onde há perdão pelos pecados, não há mais oferta pelo pecado. E o Espírito Santo testifica, não me lembrarei mais dos seus pecados. Tendo, pois é baseado, na verdade, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, escute, pelo sangue de Jesus, não pelas obras, por um novo e vivo caminho. Agora o Santo dos Santos é um novo e vivo caminho. No passado, era um velho e caminho de morte. Ok? Porque naquela época, se alguém entrasse lá, sem estar devidamente preparado, morria, por causa do pecado. Mas hoje, quando entramos, escute bem isso. Deus é luz, e essa luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, e esse caminhar na luz ali, você sabe muito bem, é se tomarmos o lugar na sua luz, como Ele está na luz, capítulo 1. Amém? Ele está falando para as pessoas que não eram salvas. Então diz, se andarmos na luz, porque tem pessoas na luz. Não é o mesmo que dizer que nós andamos completamente na luz, em termos de comportamento, mas posição. Se nós estamos na luz, escute, igreja, a luz só vai mostrar que não há mais mácula em você. E essa luz ilumina muito. Olha, eu posso dizer para você que no Santíssimo tinha uma luz, que era a glória Shekinah, que brilha em você só para mostrar a obra perfeita de Jesus. A Ele seja a glória e o louvor. Amém? É como, sabe, aquelas pedras preciosas das irmãs? Uma pedra preciosa, certo? Um rubi ou uma safira. O que fazem? Colocam debaixo desse tipo de luz, certo? Não, uma luz especial. Colocam na luz. Por quê? Porque aquilo revela a sua beleza. Ou seja,
Quanto mais vai a Deus, a luz de Deus brilha em você e revela a beleza e a perfeição daquilo que Jesus realizou em você. E você está sempre na presença dele. Filho de Deus, escute isso. Você está sempre na presença de Deus. Amém? Eu não estou falando daquilo que você fala enquanto adora e sente a presença de Deus, porque Deus veio hoje, mas sabe, semana passada ele não veio porque ele estava um pouco cansado. E falamos da experiência. Geralmente, isso faz parte da carne, porque queremos experimentar. Mas, na verdade, nós não somos adoradores ausentes. Estamos sempre no Santíssimo. E o pecado, Pastor Prince? Certo? A solução é essa. Quando você souber que está no Santo dos Santos, aceito e amado, para sempre aceito. Amém? Para sempre justo em Cristo. Os pecados, passado, presente e futuro, eliminados pelo sangue de Jesus que está lá. Amém? Quando souber disto, você julga os pecados. Mas num ambiente de amor, num ambiente familiar, na sua presença, e é uma forma profunda de julgar os pecados. E diz Joseph Prince, você está irado, ok? Certo? Eu julgo isso. Está irado e não tem desculpa, você ficou irado. Não é culpa daquela pessoa, mas você está irado, então você diz, Senhor, me ajuda com este problema. Sim, Colossenses 1:11, fortalece-me, Senhor, fortalece-me, Senhor. Você já fez essa oração? Já fez essa oração? Que oração, pastor? Corroborados com o seu imenso poder. Sempre pensamos, força? Corroborados com poder para obras poderosas, amém? Milagres, sinais, maravilhas, mas corroborados com a sua força de acordo com o seu glorioso poder para a perseverança e paciência, com alegria. Já viu que é um desafio, não é? Precisamos de força. Então, faço essa oração. Mas eu oro, não como se Deus estivesse longe, mas como se Ele estivesse tão perto. E assim eu começo a orar e digo, Deus Pai, e digo, Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Até falar eu venho a Ti, onde você estava? Tem que mudar essa oração. Mas olha, veja isso. Você começa com uma mentira. Não, eu não me esqueci de Gênesis 26, certo? Filho de Deus, relaxa. É só para te provocar. Amém? E quando você ora, Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Onde você estava? Bem, eu não estava na presença de Deus, Mas, pastor, a Bíblia diz, entremos com ousadia. Ele falou aos hebreus. E ele falou, entremos com ousadia para acharmos graça no tempo da nossa necessidade, mas já estamos lá, sentados à direita de Deus Pai, sentados com Cristo. Nós devíamos falar assim, Pai. Quando você fala Pai porque Ele está tão perto, você, na verdade, está vivendo a verdade. Você ora uma verdade. E o Espírito Santo testifica isso. Isso é orar em nome de Jesus. E não aquela fórmula mágica. Eu disse em nome de Jesus, Deus tem que me dar. Certo? Não é isso. Orar em nome de Jesus é orar como se estivesse na posição de Jesus, na pessoa que representa Jesus. Talvez nem diga em nome de Jesus, porque eu te desafio agora e não quero lançar, sabe, esta bomba, certo? Neste momento, mas... vou falar isso. É uma bomba santa. É uma bomba de revelação. Se olhar as orações nas epístolas, as orações em Colossenses, Filipenses, as orações de Paulo, que foram registradas para nós nas epístolas, ele nunca termina em nome de Jesus. Por quê? Jesus não falou no cenáculo? Até agora não pediste nada em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa? Olha, eu ainda oro em nome de Jesus. Você também. Certo, eu faço isso. Mas também, talvez interpretamos mal quando ele diz, em meu nome, vocês orem. Em meu nome quer dizer, ore como se estivesse na minha posição. Mas se você diz, ele está lá, eu estou aqui, estou tão longe, tenho que me aproximar, você é derrotado antes de começar. E o Espírito Santo não testifica disso. Imagina orar por alguém numa situação desesperadora. E chega até você e diz, eu não consigo nem dormir à noite, eu acordo à noite com ataques de pânico e tudo mais. E eu estou falando de alguém, agora mesmo, que tem vindo aqui muitas vezes. Mas escute isso, seja quem você for, em nome de Jesus você vai ver como um sinal de Deus. Amém? Que de hoje em diante você vai dormir bem. Certo? A paz Shalom vai te envolver.
onde você estiver, certo? Você acorda à noite e não somente acorda, mas sofre de ataque de pânico, você sofre de depressão, mas Shalom agora é a sua porção. Em nome de Jesus. Amém? E lembre-se disso. Quando você acordar, certo? Você deve pensar, eu estou na presença de Deus. O Pai que me ama, o Deus do céu. Eu estou na presença de Jesus. Eu nunca estou longe da sua presença. Isso não deve te assustar, mas te fazer sentir que se você pecou, você não vai morrer. Amém? Não vai morrer. É um novo e vivo caminho. Amém? Você leva isso ao Pai, expõe à luz. De fato, é um melhor caminho. Uma forma de lidar com o pecado do que lidar com medo e trepidação. Como se não estivesse bem com Deus. Não é a forma correta de lidar com o pecado. E isso aqui é muito forte. Certo? É uma declaração muito forte. Eu vou falar de novo. Obrigado, Espírito Santo. É melhor lidar com qualquer pecado que você tenha algo assim, certo? Consciente da sua presença, sabendo que Ele é um Pai que te ama, certo? Falar com Ele. Amém? Do que, olha, escute, vencer isso não é um critério para sua posição com Ele. Você é aceito por Ele. Certo? Vencer isso é um testemunho para o mundo que você se parece com Jesus. Amém? E as suas características são todas lindas. Amém? Então fale com o Senhor. É algo mais profundo. Um espírito de família e não de escravo para temer. É o próprio espírito de filho para lidar com isso, na sua presença, do que lidar com isso com temor e tremor longe da sua presença. Você entendeu isso? Por isso o Espírito Santo não pode testificar disso para nós. Ah, tenho muito para falar. Com quem você se identifica? Com o primeiro Adão ou o segundo Adão? Mas tudo no mundo é o sistema mundial. Tudo no mundo é não toque, não prove. Os 5 sentidos, se eu não ver, eu não vou crer, se eu não sentir, sabe? E tudo isso é baseado em Adão, o antigo Adão. Enquanto o caminho de Deus é o caminho da fé. E fé não quer dizer que não existe, não existe. Mas se eu creio, eu tenho fé naquilo. Tenho fé naquilo, ok? Se eu tenho fé naquilo suficiente, a minha fé vai produzir, então, a existência. Isso não é fé. É estupidez. Amém? Só Deus pode produzir algo do nada. Só Deus. Do nada Deus pode fazer algo. Só Deus faz isso. A sua fé não pode produzir algo. Não, a fé é trazer à substância aquilo que já existe no mundo espiritual. Eu ajo como se o que eu vejo no mundo espiritual, eu estivesse concordando com aquilo. Eu ajo como se. Escreva isso. Eu ajo como se. Haja como Deus estivesse perto. E para caminhar nessa verdade que eu estou falando, haja como se Deus ouvisse toda a oração. Haja como se os seus pecados foram perdoados. Porque eles foram. E quando eu falo haja como se, você pensa, ah, não é real então, certo? Você só age. Não, não. Você age como se para se alinhar com aquilo que já está estabelecido. O que é uma realidade. Haja como se fosse justo. Não a justiça própria, você não é assim, sabe? Isso vai te trazer soberba, certo? Você é justo porque você recebeu o dom da justiça. Jesus é a sua justiça. Mas haja como se fosse assim. Haja como se a sua oração importasse. Ah, sabe, você me coloca nessa situação e você pode pedir o pastor Henry para orar? Ele tem um dom de curas. Não, você não ora assim. Você nunca deve falar assim se alguém pedir. Sabe, hoje eu não estou preparado. Então, volte semana que vem. A pessoa com problema mental agora tem mais problema por sua causa. Tentar te encontrar num bom dia para você orar. Mas, pastor, não sinto vontade de orar. Sentimentos! Às vezes eu quero orar. Sentimentos! Às vezes eu sinto vontade, sabe, de não fazer nada. Sentimentos! Às vezes eu sinto que a fé está fluindo. Sentimentos! Às vezes não sinto que está fluindo. Sentimentos! É por isso que muitas vezes, que quando você ora por pessoas, você não sente que a oração está chegando a Deus, ou não sente que a fé está fluindo em você, você recebe respostas. E outras vezes ora e você está sentindo. Me sinto bem, essa pessoa certamente foi curada, ela volta e diz, hey, na verdade eu acabei piorando. Você já viu isso? Não pode depender disso. Não dependa de sentimentos. Eles flutuam, mas o seu estado é constante. Qual o seu estado? Justo, aceito.
E você está na presença de Deus no Santíssimo, para sempre. O que eles não tinham no Antigo Testamento é uma consciência limpa. A Bíblia diz que uma vez que a sua consciência é limpa, você está assim, tendo purificado, os ministrantes, uma vez purificados, não teriam a consciência purificada e não teriam mais consciência de pecados. É o que Deus também quer dar para você, não ter mais consciência de pecados. E alguns falam, o pastor Prince está ensinando, sabe, que eles podem pecar e também podem. Não é isso que eu estou falando. Você sabe quando peca. Você tem que lidar com a tentação da carne, como vemos no Novo Testamento. Lida com isso, não por esforço, mas por revelação. Acabei de falar, certo? Para se identificar não com o primeiro, mas com o segundo Adão. Está dizendo que não tem pecado? Que o crente não tem pecado? Não. Mais cedo você ouviu o que eu falei? Ainda temos pecado. Se falamos que não, mentimos. Mas este pecado não é atribuído a nós. Depois que recebemos o novo corpo, não vamos pecar mais. Está ouvindo, igreja? Olha, e na presença de Deus, Deus não quer que este pecado se desenvolva em palavras, ações e atitudes, certo? Mas conhecendo essa verdade, somente quando você conhece, você pode mortificar os desejos da carne. Revelação antes de ação. Tentamos uma ação antes da revelação. Então, vou terminar em Gênesis 26. E na próxima hora eu vou falar... Alguém falou, vai em frente, hã? Vou te despedir daqui a pouco. Então, na primeira fome, Deus falou comigo que vai acontecer assim. Filho, alguns vão dizer... Como você sabe que essa fome é acerca de nós, Deus esconde coisas, certo? Uma palavra específica. É quando a Rússia vai estar em evidência. Achei interessante, vai ter uma guerra. Ezequiel 38. E Ezequiel 38 vem depois de Ezequiel 36 e 37. No 36, fala de quando o povo de Deus vai voltar de todas as nações da terra para Israel. Eles voltaram. Tem uma nação chamada Israel desde 1948. Essa nação antiga, sabe, nasceu de novo. E tem um verso em Isaías que diz, nascerá uma nação num só dia? Sabe, nascerá uma nação num só dia? Israel fez isso. Está falando de Israel. 1948. Eles nasceram de novo, de certa forma. Você entendeu isso? Mas tem uma guerra que o profeta Ezequiel, durante o tempo do cativeiro que sofreram na Babilônia, esse profeta Ezequiel profetizou bem além do nosso tempo, lá no futuro, vai ter uma guerra quando a Rússia vai descer para atacar Israel. Olha isso, Ezequiel.